Pessoal, como prometido, eu venho aqui gravar para vocês a aula explicativa da quarta quinzena, terceiro ciclo, né? A nossa lista de atividades, onde a gente trabalha algumas medidas relacionadas a medidas de volume, né? Então a gente tem aqui objeto de conhecimento, problemas envolvendo medidas de grandeza, cálculo de volume de blocos retangulares, utilizando unidades de medidas convencionais mais usuais, volume de blocos retangulares, experimentos aleatórios, espaço amostral, estimativa de probabilidade por meio de frequências, né? Por meio de frequência de ocorrências, espaço amostral e probabilidades, né? Então, beleza. A nossa ficha ela está recheada aí com algumas questões que nós precisamos resolver, mas primeiro vamos fazer a leitura, né? Aqui. Então tá. Medida de volume. O que é o volume, galera? Volume é o espaço ocupado por um corpo. Aí, mas na onde? Dentro de certo espaço. Exemplo. Nós temos a quadra da nossa escola, correto? Se eu juntar os lados, se eu somar os lados da nossa quadra, eu tenho o perímetro. Se eu multiplicar um lado vezes o comprimento de outro lado oposto, eu tenho a área. E quando eu calculo um lado vezes o lado oposto vezes a altura da nossa quadra, eu consigo dimensionar o volume da nossa quadra, tá? Então beleza, aqui a gente tem uma tabelinha com as transformações, né? Então tem aqui, ó, múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Aí você tem quilômetro cúbico. Então temos aí 1 bilhão, né? Hectômetro cúbico, 1 milhão. Decâmetro cúbico, 1000. Metro cúbico, 1. E aí a gente tem decímetro cúbico, 0,001 metros cúbicos, né? Centímetro cúbico, 0,00001 metro cúbico. E assim a gente vai adicionando a quantidade de zeros mediante a necessidade e o valor das multiplicações que nós vamos fazendo. Então a gente tem aí também transformações entre as unidades de medida de volume, né? A nossa ficha tá voluma, mas é volume, né? Vou consertar aqui. Então aqui observa aí que a gente tem quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetros cúbicos e milímetros cúbicos, né? Aí fala que a relação entre volume e capacidade. O que é isso? Volume e capacidade. Volume, igual a gente falou, que é o espaço ocupado dentro de qualquer medida, então você consegue calcular aí. Vamos imaginar aqui que essa figura que a gente tem aqui, ó, seja um aquário. Se você calcular o comprimento, a largura e a altura dentro da multiplicação, comprimento vezes largura vezes altura, logicamente você vai descobrir o que cabe dentro desse aquário. Tá certo? Então é muito tranquilo, né? Então esse volume é calculado. Agora, quando você tem um cubo, que é uma medida congruente, ou seja, que tem todos os lados iguais, a gente consegue raciocinar que se eu multiplicar esses lados ou elevar ele mesmo ao cubo, eu consigo encontrar, não é? Então se essa aresta aqui vale 5, se eu elevo 5 elevado ao cubo, eu consigo dimensionar isso aí, né? Aí fala um pouquinho também sobre a probabilidade. Análise das probabilidades em relação ao espaço amostral. O evento é a ocorrência de um fato ou de uma situação e um experimento, ou seja, é a representação de um subconjunto do espaço amostral. Então beleza, o que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, é o meu espaço amostral, que é o número de vezes que ocorre o evento, e o número de repetições. Exemplo, se eu quisesse fazer o cálculo de uma moeda, qual a possibilidade? Mas peraí, se eu jogar uma moeda para cima, ou ela vai cair cara ou coroa. Então eu tenho um lançamento, que é o lançamento, e uma moeda, né, que é o espaço amostral, e eu tenho ali duas possibilidades, tá certo? Então a gente parte agora para as nossas atividades, né?
As nossas atividades, ele pede para nós o seguinte: faça as transformações abaixo, né? Então, abaixo, né? Não é abaixos. Como que a gente vai fazer essa transformação? Primeiro, eu tenho 38 decímetros, né? E eu quero transformar isso em milímetro. Ah, então pera aí, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar esse 38 aí e multiplicar por 1000 duas vezes, não é? Porque quando a gente olha ali na nossa tabela, a gente percebe que ele está duas casas de distância, não é? Então eu vou pegar aí, ó, 38 vezes 1000 e depois de novo vezes 1000, né? E isso aqui é igual a quanto? É igual a 38 milhões, né? Vou colocar esses zeros aqui, a vírgula, para ficar bonitinho, né? Aqui, o que a gente tem nesse outro exercício? Nesse outro exercício, na letra B, fala assim, ó, 45,8 decâmetro cúbico em hectômetro cúbico. Então, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que dividir por 1000, não é? E é só uma vez, porque eu sei que decâmetro para hectômetro tem só apenas uma casa, não é? Olha na tabela acima, né, que está lá. Então vai ficar assim, ó, para nós. 45,8 vezes 1000. Então vou colocar 45,8 vezes 1000, né? E isso aqui é igual, aí eu já expliquei para vocês dentro da sala de aula, né? O que acontece com a vírgula? Que a vírgula vai caminhar para a esquerda, então vai ficar 0,04875, não é? Então, deixa eu ver. Opa, tô confundindo aqui. É 4.000, né? E 0,458. Tô confundindo aqui, tá? Coloquei 4.000 na cabeça e ficou uma coisa esquisita, né? Então tá, aí o exercício 1 tá pronto. Dá uma conferida na sua ficha para ver se tá batendo aqui com a do professor. No exercício 2, ele pede para nós completarmos as igualdades, tá certo? Então beleza, o que eu tenho? 5 decímetro cúbico. Então se eu tenho decímetro cúbico, quer dizer que eu tenho o quê? Esse 3 aqui indica quantos zeros vão vir do lado aqui do meu número, tá? Então vai ficar assim, ó, 5, 1, 2, 3, 5.000 centímetros cúbicos. Mas a gente tem que atentar sempre a casinha que está aqui, ó, do nosso lado, tá? Se tiver mais de uma casa, você olha na tabela acima. Ah, o centímetro tá longe, o decímetro tá longe. Olha aqui, ó, a tabela que eu disse para vocês. Às vezes tem gente perdido aí, né? Aqui, ó, tá vendo, ó? Quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetro, né? Decímetro, centímetro e milímetro. E o metro aqui de referência. Então você olha aqui, ó, tá? De hectômetro para decâmetro, uma casa. Então você tem o que? 1000. Ah, se fosse para metros, ó, então tem 1, 2, 2.000. Tá certo? É assim que a gente resolve essas questões. Então vamos voltar aqui na nossa atividade, né? Então aqui na letra B eu tenho 2,6 metros cúbicos, né? Ah, então isso aqui a gente sabe também que só tá uma casinha, não é? Então vai ficar fácil. Então o que eu tenho aqui? 2.600, né? Porque eu multipliquei, esqueci de colocar o 2. 2.600, né? O que eu fiz, professor? O que o senhor fez que eu não entendi nada? Eu multipliquei por 1000, né? Multipliquei, por quê? Porque de metros cúbicos para decímetros cúbicos só tem apenas uma casa, não é? Então se é só uma, agora aqui eu tenho o que? Eu tenho 20.000 e está em centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos para metros cúbicos, o que a gente tem? A gente tem lá o decímetro e depois a gente tem o metros, né? Então a gente tem duas casas. Então quer dizer que eu vou pegar esse 20 e eu estou fazendo o que? Eu estou voltando dentro da minha tabela. Então eu vou pegar o 20.000 e vou dividir por 1000 e depois eu torno dividir por 1000. E quando eu faço essas duas divisões, né? Quando a gente anda com os zerinhos para a esquerda, o que acontece? Vai ficar 0,02 metros cúbicos, tá? E tanto que se você também pode olhar e falar assim, ah, peraí, metros para centímetros
Ah, eu posso fazer as conversões, não é? Eu posso aqui, um metro tem 100, não é? Mas ali eu estou dando a referência de cúbico, então tem 1000. Então você pode raciocinar e ligar as coisas, né? Na letra D, você tem 487 decâmetro cúbico, não é? Beleza, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar para hectômetro, né? E como que eu vou fazer isso, professor? Eu vou multiplicar por 1000, que só está uma casa na frente. Então o que vai virar isso aqui? Isso aqui, eu dividir, perdão. Eu vou ter que dividir porque eu estou voltando, né? Então se eu olhar de hectômetro cúbico para decâmetro cúbico, se eu estou voltando, então tem que dividir, né? Então o que vai virar isso aqui? Vai ficar 0, agora o que eu tenho? Agora as casas de dezenas, centenas e milhares se juntaram, né? 4.875, né? Aí o 4 não digitou, o meu teclado está me trapaceando. Pronto, aí eu vou colocar em vermelho para você ver que é a nossa resposta, que é aquilo que nós estamos fazendo, né? Prontinho. Vamos aqui para o exercício 3. Complete com a unidade de medida. Galera, a unidade de medida é o que vem no finalzinho, tá? É quilômetros, ou hectômetros, ou centímetros. Isso é unidade de medidas. Então eu tenho aqui, ó, 321 mil, né? Milímetros cúbicos. E aí, ele me deu já fatorado aqui, me deu dividido, né? 0,321. Ah, mas isso é o que? Aí eu vou olhar na tabela lá, né? E vou ver quantas casinhas andou. Saiu de metro cúbico e foi para decímetro cúbico, né? Quando a gente olha aí, ó, para você ver, ó. Vou colocar aqui em cima da nossa fichinha, né? Olha lá, ó. Vou colocar colorido. Então a resposta é isso aí. Você vai marcar com a unidade de medida. Olha aqui na letra B. 1700. Tá em que? Tá em decímetro. Aí ele me deu 1,7. Quer dizer que aconteceu o quê? Que isso voltou, não foi? Se isso voltou, foi para onde? Ah, professor, eu acho que foi para metros cúbicos. Então você acertou, foi para metros cúbicos, tá certo? Pessoal, pega aquela tabelinha, desenha no seu caderno, na hora que você for fazer a responder, e deixa ela que fica fácil para você responder, tá certo? 0,000004 quilômetros, né? E aí ele me deu o valor de 4, né? Então queria dizer que aconteceu o que? Aconteceu que isso foi multiplicado, não foi? Por 1000, aí depois por 1000 de novo, não é? Então quer dizer que eu tenho que agora, se eu estava em quilômetros cúbicos e eu multipliquei isso aqui agora, então isso aqui foi para decâmetro, né? Então eu vou pegar isso aqui, né? Eu vou colar isso aqui, vou fazer uma gambiarra, tá, gente? Vou dar um Ctrl C aqui, um Ctrl V, né? Mas aí, aqui eu vou colocar um Azinho, tá? A resposta certa é isso aqui, tá? Tranquilo, não é fácil, não é fácil? Então tá, olha o tanto que esse exercício agora também é facílimo, né? Deixa eu acho que eu pulei ele aqui bem rápido, né? A gente vai gravando aqui no improviso. Então aqui, observa as figuras abaixo. A gente tem o sólido A, o sólido B e o sólido C. Qual das alternativas indica a comparação correta entre o volume dos sólidos A, B e C? Gente, então o que eu tenho que fazer? Galera, só contar os cubinhos, tá certo? Então vamos contar. Ah, esse sólido lá tem 4 e 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 4, 24, não é? Então o sólido A tem 24. Vamos ver o sólido B? Ah, 24 menos 1, tá faltando 1, 23. E o sólido C tem 24, 25, 26, tem 26. Então a gente tem 23, 24 e 26. Então o sólido B é 23, o sólido A é 24 e o sólido C é 26. Ah, tá. Então o que eu vou observar? Vou colocar em ordem. Qual que é o menor? O menor aqui é o sólido B. Então eu vou colocar VB, que é o volume do sólido B. Depois o volume do sólido A e o volume do sólido C. Então eu concluo que a minha opção correta é a letra D, não é? Olha o exercício 5, tanto que é legal. O cubo A representado abaixo possui volume igual a 64 centímetros cúbicos.
quando eu falo de centímetros cúbicos, eu tenho que descobrir então a raiz desse negócio, não é? Sabendo que a aresta do cubo mede o dobro, ó, já me deu outra referência, mede o dobro da aresta do cubo B, então o volume do cubo B é... Gente, aqui você pode fazer de duas formas. Você pode tirar a raiz quadrada de 64, ou você pode pegar aqui, quando ele fala do dobro, o que é o dobro, gente? O dobro não é 2? Ah, tá. Então, se eu tenho 2, né? Vou marcando aqui, se eu tenho o dobro que é 2. Aí ele falou que eu estou em centímetros cúbicos. Então, não é a mesma coisa de eu ter 2 ao cubo? E 2 ao cubo não é 2 vezes 2, vou colocar aqui, ó, para você. 2 ao cubo não é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, não é? Ah, então tá, professor. Achei a minha resposta, não é? Então a minha resposta aqui é 8, né? Vou colocar um X vermelho, né, para ficar bonito. 8. Simples, não é? Olha aqui o exercício 6 também, que é prazeroso de fazer. O exercício 6 vai ressaltar aquilo que eu disse lá no início da ficha, tá certo? O que eu disse no início da ficha, galera? Eu disse a questão do volume. Como que a gente calcula o volume de um sólido? Olha aqui o que a gente faz, ó. Vamos colocar um V aqui de volume. Volume é igual... Aí o que eu tenho, ó? 1,2. O que é esse 1,2, professor? É um lado desse sólido. Quantos lados ele tem aqui com a mesma medida? Que está mostrando para nós? Ah, temos 3, então vezes 2 de novo e vezes 1,2 de novo. Então isso aqui é igual a quanto? Você tem 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2, então você tem 1,728, não é? E está em que? Está em centímetros cúbicos, né? Vamos pôr um centímetros cúbicos aqui para a gente ter a noção da nossa unidade de medida, né? Eu vou copiar esse aqui, né? É bom nessa fichazinha do Word que a gente pode fazer isso, né? Ctrl C e Ctrl V e coloca vermelhinho para os alunos acharem legal. Pronto. Isso daí. Agora o que a gente tem? Olha lá. E o sólido B? Eu tenho 3 medidas também. Só porque eu tenho as medidas e as medidas são medidas diferentes, não é? Então vou colocar volume é igual. Vou colocar em cima aqui, né? Porque senão vai ficar estranho, né? Aqui, vou colocar ali. Volume é igual. Aí eu tenho 2,1 vezes 1,5 vezes 3,8, não é? E vou fazer o que? A multiplicação disso tudo, não é? Quando eu faço a multiplicação, isso aqui é igual a 11,97. 97 o que? Decímetros cúbicos, né? Eu vou copiar essa mesma medida e vou alterar, né? Vou colocar aqui decímetros, né? Então eu dou um clique aqui, põe um Dzinho. Pronto. Decímetros cúbicos, né? Prontinho, acabou, top, não é? Aqui a gente tem umas respostas comentadas, né? Eu vou excluir elas, né? Que a gente vai resolvendo agora tudo junto, não é? Então tá. Aqui, ó, a gente vai agora pro exercício 7, né? Isso mesmo. Exercício 7, super legal. Ronaldo comprou 6 números de uma rifa. Sabendo que os 120 números da rifa foram vendidos, qual é a chance de Ronaldo ganhar? Então o que o Ronaldo tem? 6 chances dentro de 120, não é? E para a gente organizar isso aqui, pessoal, como é que a gente faz? Primeiro, vamos representar isso aqui dentro de uma fração. Como que eu vou representar? Eu vou colocar assim, ó, 6, né, sobre 120, né? Então tá, aí o que eu tenho? Vou colocar isso aqui colorido, né, para ficar bem bonitinho. Ok, tranquilo. Mas e agora? Ah, mas vamos simplificar isso aqui um pouco mais, vamos? Por quê? Porque o 6 e o 120 são números pares que podem ser simplificados, né? Podem ser divididos. Então vamos simplificar. 6 por 6, 1. 120 por 6 dá quanto, gente? Vocês lembram disso? 120 por 6 dá 20, não é? Então, tudo bem. Prontinho, né? E isso aqui
ficou um quadrinho embaixo, né? Isso aqui é igual a 1/20. Então tá, quando eu divido 1 por 20, dá 0,05. Mas ele perguntou para mim que qual é a porcentagem. Então se é porcentagem, eu sei que é por 100. Então vezes 100, não é? Então isso aqui vezes 100 é igual a 5%. Então aí você vem aqui na sua opção, né? Bonitinho, da atividadezinha aí. Marca um X, né? Pra gente ser feliz, marca um X. Ó, rimou. Galera, ó, o exercício 8, tanto que é top. 2 dados honestos. O que é esses 2 dados honestos? Esses 2 dados honestos são dados que não são viciados, tá? Porque tem aquelas pessoas que jogam muito que o dado é viciado. Ele joga lá e já vai pro 6, né? Então fala assim: de 6 faces cada foram lançados. Calcule a probabilidade de o produto dos números obtidos ser 12. Ixi, agora, professor? Então vamos lá. Primeiro, quando eu falo de produto, eu estou falando de quê? Estou falando de multiplicação, não é? Então, produto é de multiplicação. Então, se eu multiplicar uma quantidade de bolinhas que são num dado vezes a quantidade de outro, tem que dar 12. Ah, então como que vai ficar isso aqui, professor? Aí ficaria assim, vamos lá. Se num dado deu 2, então para dar 12, para mim multiplicar outro número para dar 12, tem que ser 6, não é? No outro dado. Então tá, beleza. Mas e aí? Mas e aí tem 2 dados, não é? Então o outro também pode dar, não pode? Então ele pode dar 6 e 2 também, né? Tranquilo. Tranquilo. Mas e aí? Só tem essas duas opções? Não, tem não. A gente sabe que tem mais multiplicação, né? Um dado pode dar 3 e o outro pode dar 4, não pode? Que também dá 12, não é? 3 vezes 4, 12. E o outro pode dar 4 e também dá 3, não é? Pode dar 4, opa, coloquei aqui errado. 4 e também dá 3. Pronto. Então eu tenho o que? Eu tenho 4 chances disso aqui dar 12, não é? Sim ou não? Sim, não é? Então tá. Mas o que que ele falou para mim? Que os 2 dados honestos têm quantas faces? 6 faces cada. Ah, então peraí, 6 faces. Então se eu tenho 2 dados, então eu tenho 6 vezes 6, não tem? Vezes 6. E a gente sabe que isso aqui é igual a 36. Então tá. Então eu tenho que agora as chances. Ó, quantas chances? 1, 2, 3, 4, que está entre parênteses. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar bonitinho. Igual a 4 chances, né? Então agora eu vou colocar chances sobre essa possibilidade, né? Então vou dar mais um enter. Então eu vou colocar aqui, ó. Então vai ficar como? Vai ficar a minha fraçãozinha 4 sobre 36, não é? Então tá, professor. Então tá, beleza. Ficou 4 sobre 36. E agora, o que eu vou fazer? O que você vai fazer agora? Você vai simplificar, né? Esse 4 por 36. Por quê? 4 é par e o 36 também. Então, vamos lá. O que eu tenho? 4 por 4, 1, não é? Então, já vou colocar aqui dentro. 4 por 4 é 1. 1 tá lá dentro. 36 por 4 é 9, não é? Então tá. Prontinho, né? Beleza. Agora o que eu vou fazer então? Terminou a conta? Não. Eu vou dividir 9 por... Vou dividir 1 por 9. Que vai dar 0,111. E assim vai dar um monte de 1. Não é? Então tá. E o que eu vou fazer então? Vou multiplicar isso aqui agora. Porque eu quero saber o que? Eu quero saber a porcentagem. Vou multiplicar isso aqui por 100. Que vai ser igual então a 11%. Então aqui, né, pessoal, a gente já chegou ao fim da nossa correção, né? Então terminamos aqui nossa correção. Então, um abraço para vocês e boas atividades.